Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pedes, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu um poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e venha cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas em a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram do que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos pela tua palavra, entrega a nós. Quem somos nós diante dessa santa palavra, Deus? Fala os nossos corações. Te peço, Senhor, usa-me, Senhor, como canal para o fluir do teu Espírito Santo. Que as minhas palavras voltem vazias, pois você e a sua palavra jamais voltará vazia, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, por favor. Djalma, aquela lição, por favor. Essa caminhada que nós estamos pelo Evangelho de João tem sido muito saudável para nós. É muito gratificante estarmos numa igreja que pratica esse hábito da pregação expositiva, de pregar um livro inteiro, como a gente faz nos Salmos na segunda-feira, e seguir uma linha, entender como isso tudo é um conjunto, como Deus vem falando. É uma missão, para mim, um pouquinho pesada, porque
pastor Alessandro está no nível de pregação bem alto, e a gente tentar manter esse nível Obrigado, João. É uma tarefa um pouco difícil, eu vou tentar, prometo que tentarei. Mas quantas vezes muitos de nós, obrigado, João, estamos tão mergulhados na demanda da nossa vida que simplesmente nos habituamos com a vida que levamos? Quantos de nós estamos tão acostumados e tão imersos na demanda da vida que simplesmente acostumamos com a vida que levamos, não paramos para pensar se é assim mesmo que deveríamos seguir, se é realmente esse caminho certo? É assim e é assim. Quantas vezes vocês já pararam e refletiram sobre isso? Será que eu estou seguindo o caminho certo? Será que é isso realmente que eu devo fazer? Será que isso que está acontecendo está certo? Ou a gente está tão mergulhado, e nesses tempos modernos é muito comum, a nossa vida é extremamente corrida. A gente acorda às 5 horas da manhã, toma um banho mal tomado, escova os dentes, sai correndo para chegar no trabalho, pega 2 horas de trânsito, volta para casa, mais 2 horas de trânsito, chega, toma um outro banho mal tomado, vai dormir. A nossa vida é muito corrida. E ligar o piloto automático parece ser muito simples, né? De vez em quando eu estou no piloto automático, principalmente no meu trabalho. Mas será que é isso que a gente deveria fazer? Será que nós não deveríamos estar tomando mais consciência daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida? Ou estarmos mais preparados para transformarmos a nossa vida de acordo com os propósitos de Deus? E quando nós estamos ligados nesse automático das demandas da vida, é porque nós estamos dando extrema importância a essa vida, as questões materiais dessa vida. Meu trabalho é muito importante, minha faculdade é muito importante, minha escola é muito importante, minha família é muito importante. Tudo demanda dessa vida. E aí, nós não conseguimos perceber, muitas vezes, as questões espirituais que estão envolvendo a nossa vida. Mais uma vez, estamos diante de um texto que nos remete a transição, mudança de perspectiva e transformação. Veja, como começou o João? João chega com uma boa notícia. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós. E ele vai seguir toda essa narrativa, passando pelas bodas de Caná, aquele sinal de transformação da água para o vinho, de uma mudança extremamente profunda, não só para aquele casamento, não só para a vida daqueles discípulos, mas para toda a humanidade. Ele vai trazendo então a ideia de transformação. Jesus chega para conversar, aliás, Nicodemos chega para conversar com Jesus. Jesus vai dizer, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos não entende nada, como é que eu vou fazer isso? Se você não nascer da água do Espírito, esquece. Uma transformação extremamente profunda na vida dos homens. É isso o recado que João está tentando passar para os seus primeiros leitores. E aí chegamos agora em João capítulo 4. E temos uma pequena introdução que João vai colocar aqui, versículos 1 ao 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, falando de João Batista, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, Jesus decidiu então deixar a Judéia, retirou-se para a Galiléia outra vez, e era necessário atravessar a província da Samaria. João então aqui está nos localizando no tempo e no espaço. Jesus então percebe, tem ciência que os fariseus sabiam dele e resolve por conta disso voltar para a Galiléia, só que dessa vez ele precisava atravessar uma região chamada Samaria. Beleza, vocês aqui estudaram a história da igreja um ano inteirinho, vocês sabem toda a questão do conflito samaritanos e judeus, não sabem? E eu sei que a Solange foi a professora e ela passou trabalho, eu sei. Então beleza, eu não vou entrar nessa questão de Samaria com vocês, até porque vale lembrar, a Bíblia não foi escrita de uma vezada só, e o livro de João era um livro que depois vai ser juntado à Bíblia. Então João tem o cuidado de dizer, olha, ele tinha que passar em Samaria. Mas isso é só uma introdução para eu saber onde ele estava. Estava indo para Galiléia, saindo da Judéia, mas tinha que passar dessa vez por Samaria. E aí o texto continua, nos dando mais alguns detalhes, versículos 5 até o 9.
Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Opa, já tem uma dica aqui. Perto da cidade. Olha, Jacó e José. Esses caras são o quê? São chamados patriarcas dos judeus, mas por que samaritanos? Opa, esses caras têm alguma ligação aí. João está dizendo isso. Olha, é na terra de Jacó, que Jacó dera a José. Aqui, então encontramos mais detalhes. Somos informados que aquela terra pertence aos patriarcas de Israel. Foi dada por Jacó ao seu filho José. Contudo, no verso 9, ele informa que judeus e samaritanos não se dão. Verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aqui nós temos um problema. Temos uma dificuldade aqui. Veja a reação da mulher quando Jesus se dirige a ela. Não é uma relação bastante amigável. Ué, tu é judeu e está falando comigo? Eu não consigo pensar Jesus falando de forma grossa com a mulher. Mas é fácil imaginar que pelo texto. Por que você está falando comigo? Eu sou judeu. Eu sou samaritano. E João tem o cuidado de colocar aqui: os judeus não se dão com os samaritanos. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, leia Esdras e Neemias. Só que não é o caso de lermos isso agora. Fica a dica. Aquele livro que você nunca encontrou na Bíblia, aqueles dois, Esdras e Neemias, existem. Procure lá e vai estar contando basicamente desse conflito aqui. Mas o que é importante que João está colocando aqui nesse momento: os judeus não se dão com os samaritanos. Eles não se falam, eles são inimigos, eles não se gostam, e por isso o primeiro encontro de Jesus com essa mulher, a mulher está falando comigo por quê? Tu que és judeu falando comigo que sou mulher samaritana. Fica claro que a primeira reação dessa mulher não é das melhores. Ela apenas vê à frente dela um judeu. O que a mulher está vendo é um judeu, que lhe é uma pessoa hostil. E por que eu estou tentando detalhar isso aqui? Vamos lembrar dos nossos dias, do que vivemos hoje? Nossos dias também somos tentados a ver o outro como hostil. Vivemos uma época de profunda divisão na nossa sociedade. Como é que você está falando comigo se você fez o L? Ou como é que você está falando comigo se você votou no Bozo? Como é que você está falando comigo se você torce para aquele time? Ou como é que você está falando comigo se você é daquele partido? Ou como é que você está falando comigo se você é daquela igreja louca? Ou como você está falando comigo se você é daquela igreja fria? Nós vivemos uma sociedade extremamente dividida. E essa divisão certamente tem suas razões e seus motivos, e todos eles são muito bons. Todas as razões para essas divisões são ótimas, são boas, são perceptíveis, são válidas. Como a razão pela briga de judeus e samaritanos era ok. Haviam razões profundas para isso. Como há razões profundas para a divisão da nossa sociedade hoje, que eu não vou discutir. Contudo, Jesus veio para mudar a história. Jesus veio para mudar as divisões. Jesus veio para trazer reconciliação, primeiro entre Deus e o homem, segundo entre irmãos. Ele veio reconciliar judeus e samaritanos, veio reconciliar a sua casa, veio reconciliar a minha casa, veio reconciliar a igreja. Jesus então faz pouco caso disso. Ela vai dizendo: por que você está falando comigo? Tu és judeu? Tu tem assunto comigo? Claro que não, é nessa linguagem, estou usando a minha tradução. Eu estou até pensando em fazer uma tradução minha, vai ficar... Será que vai vender? Deus queira que não. Mas ela vai dizer: está falando comigo por quê? Você é judeu, eu sou samaritana, que assunto nós temos? Jesus replica dizendo: é mesmo, você é samaritano, não tenho papo com você. É isso que Jesus faz quando ele é rejeitado? Não. Versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conhecesse o dom de Deus
E quem é que lhe pede, dá-lhe de beber? Tu, mulher, lhe pediria, e ele te daria água viva. Se aquela mulher soubesse quem estava diante dela, ela pediria: Senhor, me dá-me essa água que tu tens trazido. Porém, vemos que não somente ela não sabia quem estava lá, mas também eles falavam línguas completamente diferentes. E eu não estou falando de dialetos, eu estou falando de coisas absolutamente diferentes. Veja, olha o que Jesus está dizendo. Se você soubesse quem está aqui na sua frente, lhe pediria: dá-me de beber. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar água, o poço é fundo, de onde, pois, tens a água viva? Ela está achando que ele está falando de água. Ele não está falando de água. Vamos voltar ali um pouquinho. Quando Jesus está falando com Nicodemo, Jesus está falando: é necessário que você nasça de novo. Nicodemo não entendeu nada. Senhor, eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Ele não está falando de nada físico, de nada material. Ele está falando de uma verdade espiritual profunda. Você não está entendendo nada. Se você não nascer da água do Espírito, nada vai acontecer. Aqui é a mesma coisa. Jesus está falando de água viva. E ela está perguntando: não tem balde para tirar a água do poço, como é que você vai? Repara que eles estão falando duas línguas absolutamente distintas. Ela nem sabe quem está falando com ela, e eles estão falando de duas coisas completamente diferentes. A resposta dela prova isso. Tu não tens como tirar água, o poço é fundo, como é que você vai fazer isso? Versículo 10. Vamos seguir então o versículo 11 e 12. Versículo 11, perdão, que ela fala, versículo 12: És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos, o seu gado? Mas quem você pensa que é? Primeiro ela está dizendo: você é judeu, está falando comigo que sou samaritano. Depois está falando que vai pegar água sem ter um balde para tirar do poço. Tu está achando que é quem? É isso que ela está falando aqui. Você acha que é maior do que Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, seus filhos e o seu gado? Mas volta, agora sim, volta um pouquinho, capítulo anterior, capítulo 3, versículo 31, que a resposta já estava lá. O que diz o versículo 31 do capítulo 3? Quem vem das alturas certamente está acima de... Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de... Jesus é muito, muito maior do que Jacó e todos os patriarcas de Israel, Samaria e todos os homens que já pisaram a terra. João, quando vai escrever aqui, já deixou claro lá, um capítulo antes: Jesus, sim, ele é aquele que veio do céu, ele é maior de todos os que vieram antes dele. A resposta já estava dada, mas é interessante ver a reação da mulher ainda com Jesus. Tu és judeu, está falando comigo, tu está dizendo que tem água, não tem como pegar, e você ainda está se achando maior do que Jacó? E o que Jesus faz? Será que ele responde na mesma altura? Ele bate boca com a mulher? Não. O que é que ele vai dizer? Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber essa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando de uma nova vida, de transformação da realidade, de uma verdade espiritual. Jesus não está falando de água, como ele não estava falando com Nicodemo para voltar da barriga da mãe. Ele fala de uma verdade espiritual. Volta de novo, capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus, isso é a conversa com Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Segue mais à frente, 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Ele não está falando dessa água, ele não está falando dessa vida, ele está falando da água que ele dá para você nascer de novo, para que você receba a vida eterna. Aquele, porém, que beber desta água do poço tornará a ter sede. Aquele que beber a água que eu lhe dou nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele fonte a jorrar para a vida eterna. Eles estão falando duas línguas completamente distintas. Estão falando de duas coisas absolutamente diferentes. E quantas vezes nós, no nosso tempo, no nosso mundo, estamos na igreja procurando o que é desse mundo, ou procurando o que é dessa terra, aquilo que conseguimos facilmente compreender, quando Ele está nos chamando para uma realidade muito superior a essa. Se não fosse assim, não estaria cheio de corrente de prosperidade por aí, de culto de vitória, procurando coisa dessa terra. Não! Todo mundo entraria na igreja pedindo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, eu quero te encontrar, eu quero estar na sua presença, não me importa nada. Até aqui eles continuam falando duas línguas diferentes. E quão triste é para nós, Deus está falando conosco e nós não entendemos a língua dele. Ele não está falando de coisa da terra, porque o que é da terra fala de coisas da terra. Aquele que veio do céu fala das coisas celestiais, muito acima daquilo que pensamos. Ainda assim, parece que a mulher não entendeu o que Jesus falava. Ela não entendeu que ele está falando de água espiritual. O que ela vai dizer? Disse a mulher, versículo 15: dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não precise vir aqui buscar. Não volte mais no poço. Ela ainda está achando que é aquela água ali. Vamos ser compreensíveis. Ainda assim ela parece que não compreendeu o que Jesus estava falando. Afinal de contas, era a hora sexta no Oriente Médio. A gente passou uma semana aqui de Oriente Médio. A hora sexta, mais ou menos, o meio-dia. Tu imagina o que era o calor que ela estava pedindo, e a sede que aquela mulher sentia, e por que ela ia buscar a água. Então, lógico, ela estava pensando ainda na água material. Jesus, então, lhe dá uma boa sacudida. Peraí, você ainda está viajando, você não está entendendo o que eu estou falando. Ela vai dizer, de novo, versículo 15: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não precise vir aqui buscar. Jesus disse: beleza, vai, chama teu marido e vem cá. Aí ela tomou um susto. Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Parece que agora ele deu uma sacudida nela. Parece que ele estava falando com a Gretchen, né? Se o marido já tivesse, que está contigo não é teu. Vamos combinar? O que vai acontecer? Vamos lá. Eu vi algumas traduções e o termo usado poderia ser traduzido não como marido, mas como homem ou varão. Então pode ser que não seja que ela tenha 5 maridos, mas 5 homens. E esse que está com ela não é, nitidamente. Então, nitidamente estamos falando de uma mulher promíscua. Ponto. Isso fica, sendo marido ou não sendo marido, ter 5 maridos está com o que não é uma mulher promíscua. Jesus vai jogar delicadamente, vai jogar na cara dela. Olha só, realmente você falou bem. Você não tem marido, você já teve 5 e esse daí não é teu. Aí ela tomou o choque. Até então, Jesus vinha dizendo, com calma, ela replicava, Jesus vinha. Quando ele diz: beleza, então traz teu marido aqui para a gente conversar. Ela fala, eu consigo imaginar ela baixando a cabeça e dizendo: Senhor, eu não tenho marido. Ele dizendo: olha, você já teve 5. De novo, a tradução poderia ser, eu vi traduções diferentes falando 5 homens, mas indifere a questão de ser marido ou não. A gente volta à questão da promiscuidade, da fornicação.
E o que é mais importante aqui? Promiscuidade, fornicação, na Bíblia está sempre associado com idolatria, separação de Deus. Ele vai falar, olha, essa é a hora, vai largar isso agora. Não só você, os samaritanos, judeus e todas as terras. Eu vim para trazer a reconciliação. Eu vim para acabar com esse espírito de fornicação, de idolatria. E ele vai seguir. Por isso ele usa usa isso contra ela. O fato de ela ter tido 5 maridos, de estar com um homem que não é dela. Por vezes também precisamos de uma sacudida para entendermos que a nossa maior necessidade não é material ou física. Nossa maior necessidade é espiritual. É isso que ele está dizendo. Olha, a tua maior necessidade não é água de poço, é corrigir e consertar a tua vida de pecado, de fornicação, de promiscuidade, de idolatria. O teu problema não é água, o teu problema não é comida ou bebida, o teu problema não é físico, o teu problema não é material, o teu problema é espiritual. É a busca por santidade. E ele está falando a mesma coisa para todo o povo, está falando a mesma coisa para mim e para você hoje. O nosso problema nem de longe é material ou físico. Nosso problema é e sempre foi o pecado que nos assola. E agora eu não escuto um amém, não escuto um glória a Deus. Mas de vez em quando precisamos também de uma sacudida para entendermos: nosso maior problema não é material. O nosso maior problema é espiritual. Nosso maior problema é o nosso pecado. E agora sim a mulher entendeu o recado de Jesus. Versículos 18. Senhor, disse a mulher: vejo que tu és profeta. Opa, não é mais judeu, não é mais o cara que se acha. Opa, eu vejo agora que você é profeta. E aí nós passamos para um outro diálogo. 19, 20. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem, dos judeus. Mais uma vez, o conflito entre os dois povos nos é apresentado. A questão agora é o local de culto, mas outra vez a partir de uma perspectiva errada. Apenas uma questão de onde, ao invés de ser uma questão de como. Olha, lugar para adorar é Jerusalém, é o monte, é aqui, é ali. A questão não é onde, a questão é como. Não é em que lugar eu devo adorar, mas como eu devo adorá-lo. Essa é a questão que deve ser levantada. E vamos de novo na resposta de Jesus. 23. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Novamente, um conflito entre o material, o humano. Aonde eu devo adorar? Em Jerusalém, no monte, com a realidade espiritual. Não importa se é em Jerusalém, se é no monte, se é em casa, se é no templo, se é em qualquer lugar. O que importa é que você o adore em espírito e em verdade. Ainda estavam falando de línguas diferentes, ainda estavam falando de coisas diferentes. Mas até aqui a mulher ainda não havia entendido quem estava diante dela. Qual é a resposta dela no 25? E que horas são? Eu sei, respondeu a mulher. Opa, eu sei que é isso, vai ter que adorar espírito e verdade, pô, beleza. Que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela ainda não reconheceu aquele que estava na frente dela. É isso que aconteceu?
E qual é a resposta então de Jesus? Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos. Eu sou, o mesmo eu sou que chamou Moisés, o Deus do patriarca Abraão, Isaque e Jacó, o que estava com Deus e era Deus, estava diante daquela mulher, e nesse momento tudo mudou na vida dela. Continua. Nesse ponto chegaram seus discípulos e admiraram o que estava acontecendo ali, mas nenhum perguntou o que é aquela pergunta, o que está falando. Versículo 28, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, vejo um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ela. As legítimas preocupações materiais e físicas daquela mulher acabaram. Ela esqueceu o que ela está dizendo no 28. Ela largou o cântaro, foi para a cidade. Ela tinha ido lá no meio-dia, debaixo do sol, pegar água. A preocupação dela era pegar água. Demanda da vida, normal, igual todo mundo. Só que ela teve encontro com Jesus. Ela conheceu o verdadeiro Messias diante dela. Ela jogou o cântaro, ela fala. Ela largou o cântaro e foi à cidade. Ela não se preocupou mais com água, não se preocupou mais com sustento material. Ela se preocupou agora em anunciar para os homens daquela cidade: vem e vede aquele que é o Cristo. Saíram, pois, todos da cidade e vieram ter com ele. Quando nós temos um encontro real com Jesus, com o verdadeiro Jesus, compreendemos quem é Jesus, compreendemos o que Ele está falando, da realidade espiritual que Ele nos traz, a água da vida eterna, uma nova vida com Ele, nada mais me importa. Por isso eu não ando segundo o conselho dos ímpios, por isso eu não me assento na roda dos escarnecedores, por isso eu medito na lei do Senhor dia e noite, porque é isso que me importa. Todas as demandas da vida, se é para segundo, terceiro, quarto plano, o que me importa é anunciar: eu encontrei Jesus, vem e vê. Mas acontece uma outra coisa. Jesus estava com umas outras pessoas aí no circuito. Quando chegou lá, os caras que foram comprar comida, chegaram lá, viram, ficaram espantados e nada. Versículo 31. Nesse inteirinho, ou nesse meio tempo, os discípulos lhe rodeavam dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tem para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido comida? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a tua obra. Não dizei vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já e recompensas e estoura o seu fruto para a vida eterna. E desarde se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro, pois o caso é verdadeiro, o ditado: um semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviarei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Mas o que eu quero deixar claro aqui, vê se a pergunta dos discípulos não é a mesma pergunta da mulher samaritana. Vê se eles não estão falando a mesma coisa. O que ele vai dizer? Senhor, come. Ele vai dizer: ó, uma comida eu tenho que vocês não conhecem. E eles estão achando que ele está falando de comida. Tanto que eles vão dizer, versículo 23, dizem então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que de comer? Eles estão fazendo a mesma pergunta da mulher quando fala relativa à água. Eles estão pensando no material também. Assim como Nicodemos pensava na forma física, nascer de novo, tinha que voltar para a barriga da mãe. Assim como a mulher samaritana pensava ainda no físico, no material da água no poço, os discípulos estão pensando na comida. Está falando de comida, mas será que alguém trouxe? Eu não estou falando disso. Jesus veio trazer uma realidade espiritual. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Se até aqui o símbolo era a água que traz a vida, agora a figura que ele vai usar é da colheita, daquilo que já recebeu a vida, de um fruto que está para nascer a partir da água do Espírito.
E que fruto é esse? De que colheita Jesus está falando? Versículo 39. O que a mulher foi fazer? Voltou para a cidade e anunciou que encontrou o Messias. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Essa é a colheita. Aqueles que receberam a água do Espírito, esse é o campo pronto para ser colhido. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o grande eu sou, o reconciliador, o Messias esperado, a fonte de água vida. Diante dele, tudo mudou de perspectiva. Tudo tem que mudar de perspectiva para essa mulher. Tudo mudou de perspectiva, para os samaritanos. Tudo mudou de perspectiva para os discípulos. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A água que eu te dou jorrará para a vida eterna. Diante dele tudo muda. Diante da presença de Jesus, a tua vida tem que mudar. As suas perspectivas têm que mudar. Os seus objetivos precisam mudar. Os nossos objetivos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. E a lei do Senhor está dizendo que a água viva está agora disponível para mim e para você, que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, e que os campos estão prontos para serem ceifados. A vida daquela mulher mudou radicalmente. A vida daqueles que encontraram Jesus mudou radicalmente. A minha vida e a sua vida precisam mudar radicalmente, pois nós conhecemos Jesus, temos acesso à água da vida e temos que estar cientes, os campos estão prontos para serem ceifados. Anuncie a palavra de Deus como aquela mulher anunciou. Esqueça a demanda da vida como aquela mulher fez. E se você tem que abandonar algum pecado como aquela mulher fez, o faça em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus pela sua santa palavra. E vão descer grandes águas agora. Glória a Deus. Vamos orar. Cubra sua cabeça. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, pela sua santa palavra. Graças nós te damos, Senhor, por estarmos diante da tua palavra. Graças nós te damos, Senhor, pela água da vida que nos é oferecida nessa manhã. Ah, Deus, glória, Senhor, no seu nome, Senhor, que possamos a cada dia, Senhor, experimentar a sua santa presença, a sua santidade, reconhecer, Senhor, a realidade espiritual, Senhor, que nos serve. Reconhecer, Senhor, somos salvos pelo Teu poder, Senhor, lavados pelo Seu sangue, redimidos, Senhor, pela Tua morte na cruz, somente para anunciarmos a verdade do Teu Evangelho, a verdade da Tua palavra. Senhor, que possamos a cada dia meditar na Tua palavra mais e mais, tendo nossas esperanças renovadas, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. Abençoa cada um de nós, Senhor, nós precisamos de Ti. Em o santo nome de Jesus. Amém e amém. Fique de pé.